Muito boa tarde, estamos no ar com mais um programa, segundo de 2014, graças a Deus, graças à vida. Mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Para quem não me conhece, é a primeira vez que você está aí do outro lado, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou especialista em inteligência emocional e criador, fundador, sei lá, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que tem como intuito fazer exatamente o que eu estou fazendo, não só aqui atrás das câmeras, mas também na nossa sociedade, onde nós estamos desenvolvendo métodos das pessoas acessarem, conhecerem, usarem as suas emoções a seu favor. Emoções que não são faladas em nenhum momento em casa, em escola, em faculdade, empresa muito menos, mas que estão presentes o tempo inteiro em nossas vidas, normalmente nos controlando, nos manipulando, porque não as conhecemos, não queremos conhecê-las também e, portanto, ela acaba nós acabamos gerando resultados negativos com essas mesmas emoções. Mas a emoção em si, ela não é boa nem ruim, mas a maneira como nós as interpretamos, a maneira como nós as entendemos e usamos de uma forma natural ou manipulada quando nós não tomamos consciência. Então, este programa traz aqui todas as quartas, às 16 horas, assuntos que têm a ver com este lado emocional humano, com esse aspecto interno, onde nós podemos olhar e onde nós podemos, de fato, alterar a nossa experiência enquanto seres humanos. Enquanto nós não alterarmos, não mudarmos essa experiência interna, por mais que criamos revoluções, passeatas, manifestações externas, o externo não muda, mas interno, quando nós tivermos uma quantidade, uma massa crítica interna alterada, aí sim, essa massa crítica pode sim criar um campo onde pode mudar a nossa sociedade, o nosso país e também o nosso planeta que fazemos parte. Hoje nós trataremos de um assunto maravilhoso que eu particularmente adoro qualquer coisa que mexa com este lado emocional, inconsciente, que é a constelação familiar, que é um tipo de uma terapia criada por um alemão, tem uma descendência alemã, então gosto muito de tudo que vem da Alemanha, e é uma técnica super bacana. Eu particularmente já passei por ela, já constelei, ou seja, a técnica se chama constelação familiar ou sistêmica, se eu não me engano, se não me falha a memória, que foi desenvolvida por um psicoterapeuta, psicólogo alemão? Psicólogo alemão, Bert Hellinger. E hoje estou aqui com uma terapeuta, alguém especializado na técnica da constelação familiar e que nós vamos trocar juntos, trazer tanto para o seu conhecimento como para o meu também. Apesar de eu conhecer a técnica, de ter feito, mas eu não conheço profundamente a técnica, que pode sim ajudar muitas pessoas, muitas famílias e também muitas empresas a superarem problemas de relacionamento, que é o principal foco da constelação familiar. Bom, comigo está aqui no estúdio da UTV a terapeuta Simone Arrojo, que é formada em constelação familiar sistêmica e pós-graduada em biopsicologia. Simone Arrojo, seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada a você. Nossa, um prazer te conhecer. Uma das coisas que eu admirei nele aqui, vou compartilhar com você, foi essa espontaneidade, esse deixar fluir da alma, essa inteligência que a nossa alma tem. E que não está só na nossa mente, não é isso, Rodrigo? Tem algo muito maior que a mente apenas, né? Só que nós tratamos apenas a mente, o lado racional, lógico, controlador, técnico, e aí fica aquela coisa sem vida, sem alma. E o que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos. Só que o que me encanta, né, tanto agora no seu trabalho quanto na constelação familiar, é a gente perceber que existem forças e leis que atuam de forma invisível e que a gente pode acessar isso sem necessariamente ser exatamente somente com os olhos físicos. Sim. Com os nossos olhos espirituais, a gente amplia a nossa visão da existência humana, da nossa existência, porque a gente acha que nós somos só nós. Eu sou eu,
Indivíduo, desconectado. Desconectado, exatamente. Desconectado de tudo. De todos. De todos. E nós todos estamos muito conectados. E por isso que a constelação familiar, também o outro nome dela, como eu disse, é constelação sistêmica. Isso. Ou seja, no qual todos nós fazemos parte de um grande sistema. Exatamente. Um sistema familiar, um sistema profissional, empresarial, mas é um sistema. É um sistema físico, porque o nosso corpo é um sistema, né? Se algo no nosso corpo não vai bem, e quem orquestra esse sistema do nosso corpo? Então, que forças são essas que orquestram toda a natureza? Sim. Então, com a constelação, a gente amplia a nossa visão em tudo. E a gente percebe que a minha ação pode modificar muitas pessoas. Então, a minha felicidade, a minha alegria, o meu crescimento pode trazer muita gente comigo. Pode impactar muita gente. Muita gente. Só que a gente acha que é mais fácil eu ficar com o outro na fidelidade do sofrimento, da falta, da pobreza, da dificuldade. Então, poxa, da angústia. Deixa eu sofrer com ele, com ela, meu Deus. É mais fácil sofrer do que ser feliz. Bem mais fácil. Sabe que uma das coisas que eu mais aprendi com a constelação, o próprio Bert Hellinger, né, ele diz que a gente, quando faz um movimento em direção à felicidade, esse movimento é um movimento solitário. E contrário à corrente, né? É. Porque a corrente da massa é tristeza, angústia, violência, tá nessa corrente. Falta. E a gente volta e a gente está querendo vir no oposto. Então você tem que ir muito mais intensidade e consciência. E daí esse movimento exige de nós entender a culpa, porque como eu vou ser feliz se tem alguém que está infeliz? Então, ao meu lado. Exatamente, bem ao meu lado, em qualquer lugar que a gente olhe. Então eu sinto culpa. Então o primeiro passo para alguém realmente se desenvolver é colocar a culpa embaixo do braço e seguir. Porque isso a gente sempre vai sentir. Por que eu ia perguntar outra coisa, mas já que você tocou na questão da culpa, como a constelação familiar, Simone, ela enxerga essa culpa que é tão forte, é um sentimento tão forte que nós, seres humanos, carregamos já milênios aí. Como que a constelação familiar entende a culpa? Então, uma das leis da constelação maravilhosas que o Bert descobriu, então as leis, elas funcionam como a lei da gravidade, né? A gente, sabendo ou não que ela existe, se a gente se jogar do 17º andar, a gente vai cair. A mesma coisa essas leis que ele descobriu. Uma dessas leis é o equilíbrio de troca. Uma pessoa que recebe a vida dos pais sente culpa, porque nós nos desequilibramos. Por isso que os filhos muitas vezes não crescem, porque eles não se despedem dos pais quando eles são adultos e criam um novo sistema. Eles têm medo de fazer isso, porque eles sentem culpa. Só que eu só posso crescer quando eu compreendo que só existe esse desequilíbrio de troca. Eu recebi a vida dos meus pais. E eu não posso devolver a vida para eles, mas eu posso honrar a vida que eles me deram tendo filhos. E se eu não tive filhos, eu posso honrar a vida que eles me deram estando a serviço de algo maior, sendo útil para a sociedade através do meu trabalho. Fazendo o meu trabalho, não para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Mas fazendo o meu trabalho com muito amor. Daí eu não sinto culpa, porque eu entro num equilíbrio de troca com a vida. Porque a culpa vem parece que eu recebi algo maior do que estou dando. Exatamente. Pelo que você falou. Eu estou recebi muito e estou dando pouco. Exatamente. Mas se eu consigo equilibrar de outra maneira, eu não preciso mais dessa culpa. Porque eu estou devolvendo isso. E por que hoje as pessoas têm medo de se vincular, Rodrigo? Porque assim, se eu começo a me relacionar com você, você me dá um presente. E daí, eu com medo do vínculo, ou até uma mensagem, você me manda uma mensagem e eu não te retorno, eu começo a sentir culpa, mas eu mostrei pra você que eu não quero nenhum vínculo. Já começa a cortar daí. E por que uma pessoa tem medo do vínculo? Porque a gente se sente devedor. Todo devedor foge. E todo devedor, ninguém quer se sentir devedor. Sim. Então, você me mandou uma mensagem ou você me deu um presente. Eu tenho que retribuir. Eu retribuo. Quando eu retribuo, eu entro num vínculo com você. E entrar num vínculo é entrar profundamente na vida. E a maior parte das pessoas prefere ficar na superfície. Eu não me vinculo. Eu tenho amizade. Mas eu não quero me sentir devedor. Eu quero me divertir, eu ligo, vamos, acabou. Resolveu, acabou, vamos, você segue sua vida, eu sigo a minha. Isso.
Mas eu não entro no jogo da vida, que é uma hora eu me sinto devedora. Mas o que movimento eu tenho que fazer? Ah, então eu sei que o Rodrigo gosta de bolo de laranja, então eu vou levar um dia, vou passar lá na UTV e vou levar um bolo de laranja para ele. E daí eu troquei com você, você falou, puxa, que legal, a Simone, nossa, eu sei que ela gosta de tal coisa, então um dia eu vou retribuir isso que ela fez. E a gente entra num vínculo gostoso, mas entrar em vínculo significa eu me sentir devedor e doador. Por isso que é melhor eu cuidar, ser o super-herói da família. Eu sou o ricão, eu dou dinheiro para todo mundo, eu sustento todo mundo, eu banco a minha família. Todo mundo me deve. Todo mundo me deve, mas eu não entro nesse jogo, não. E daí não entra no jogo da vida, que é enriquecedor demais. Uma hora eu tá lá embaixo, outra hora tá em cima. Esse jogo do... É como se fosse o motor de um carro. É. O pistão, para funcionar o motor, ele precisa subir e descer. É. E a relação devedor e doador é isso, não é? Uma hora quando eu dou, eu tô lá em cima. Eu dou porque eu tenho demais, mas uma hora eu vou estar lá embaixo porque eu tô recebendo. Pois é, só que quando eu dou demais, eu tiro a sua dignidade. Então, as pessoas acham que ajudar a família, por exemplo, diminuir. Eu sustento a Minha fulana. Eu sustento alguém da família porque o pai dela não sustenta ela. Então, daí eu pago a faculdade, eu pago cesta básica, eu dou dinheiro para gasolina. Como essa pessoa se sente se ela não pode trocar nada? Você tira a dignidade. Por isso que depois falam, tá vendo, eu ajudei tanto aquela pessoa e a família inteira fala mal de mim. Por que fala mal de mim? Porque eu dei demais. E eu tiro a dignidade do outro quando eu dou demais. Agora, se eu falo para essa pessoa, eu vou pagar a sua faculdade, mas você redige bem e tal, você digita bem, então você vai me ajudar no Facebook, vai digitar os textos que eu escrevo, você troca comigo. Que seja uma troca mínima, mas que haja troca. Haja troca. Porque o universo, ele sempre... Eu nunca fiz essa analogia que você está falando agora, mas o universo, ele entra sempre em equilíbrio. Ele vai buscar o equilíbrio de todas as maneiras. Ou seja, se você fala para as pessoas, né, olha, se você tirar algo de alguém ou ficar com algo que não é seu, você pode ficar, mas vai ser tirado algo de você porque você está com algo que não é seu. Então o universo vai buscar o equilíbrio. Então toda vez que alguém perde alguma coisa, você fala, fica tranquilo, o universo só está equilibrando. Então agradece, você está devolvendo algo que não era seu, ficou para você, mas não era seu. Mas eu nunca enxerguei dessa maneira, esse lado doador e devedor. Então isso acontece entre os casais, né? Isso acontece na nossa família. Então, por exemplo, se a nossa família prejudicou uma outra família, então Bert Hellinger, por exemplo, ele constelou os Kennedys, porque os Kennedys, eles têm mortes prematuras, eles têm muita agressividade, muita morte violenta, né? Um monte de gente foi assassinado. E daí, o que ele descobriu é que eles tinham eles fizeram, né, uma ferrovia enorme, e nessa obra muitos funcionários morreram. E a família essa empresa não indenizou. Então, quem paga isso? A família. Então, se a nossa família fez algo para alguém, a gente, de repente, cai do nada uma dívida na nossa cabeça, ou a gente perde tudo. E daí você fala, caramba, mas o que eu fiz? Eu pessoalmente fiz nada, eu sou tão correto, tão certinho, Tem a ver com o nosso sistema familiar. E você está falando do sistema familiar, muito antes. Não precisa ser, não é família agora. Muito antes. É o que a gente já vem carregando de pais, avós, para onde ele fez essa analogia, aonde para essa continuidade, quantas gerações para trás que continua tendo interferência hoje? Foi feita essa... Foi. Quantas gerações? 4 gerações. 4 gerações. E isso é bíblico, inclusive. Porque o Bert Hellinger, ele era seminarista, católico. E ele foi morar numa tribo de Zulus, né, na África do Sul, e ali eles tinham informações da árvore genealógica, porque a gente aqui no Brasil não costuma ter esse tipo de informação. E ele começou a perceber que existiam repetições na família. Sim. E daí ele entrou, né, pesquisou, enfim, se tornou psicanalista, terapia primal e um monte de outras coisas. Primal? Por que primal? Tem todo um outro contexto aí, né? Depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso, mas... Ele descobriu através desse campo que o próprio Sheldrake, que é um alemão, um inglês, descobriu que existe um campo chamado mórfico, morfogenético,
que é um campo que contempla a todos. Que é o mesmo campo que eu já física quântica falo. É o mesmo campo. Só que com outro nome. Só que o Sheldrake, ele descobriu que esse campo guarda informações. Então, se uma família tem trauma... Nas nuvens. Fica na nuvem. Entendi. Fica na nuvem. E a gente, por isso que a constelação, como ela funciona? Então, como eu comecei, por exemplo, eu tive um problema na minha vida específico e uma pessoa falou, e eu não descobria. Eu falava, mas de onde vem isso? Por que eu estou recebendo isso? Eu não sei o que é isso. E daí fui numa constelação e apareceu que o meu bisavô tinha sido prisioneiro de guerra. E eu falei, isso não é verdade. E como ela mostrou, colocaram representantes para o que eu contei, para a minha história, e saiu isso. Eu falei, isso não é verdade. Cheguei em casa, liguei para minha avó, falei, vó, que história é essa? Que o seu pai... Ela falou, é verdade. E eu falei, como nunca ninguém contou isso, vó? Ela falou, achei que não precisasse contar. Isso é minha história, caramba. Pois é, só que algo desequilibrado nesse meu sistema, nessa nuvem, buscou uma compensação, como você disse. Sim. Através de mim, então, o meu avô foi prisioneiro de guerra na Alemanha, ele era italiano. Eu trabalhei para uma empresa alemã que me mandou morar fora do país, trabalho com uma técnica alemã hoje. Que é o da constelação. Vivo lá na Alemanha e adoro a Alemanha. Do mesmo jeito que o meu avô serviu os alemães, a Alemanha me devolveu isso nas próximas gerações. Então, olha que lindo, do mesmo jeito que tira, como foi dos Kennedys, eles também devolvem, eles compensam. Os alemães tiraram algo da minha família precioso e eles me devolveram. Que lindo. E hoje, eu assim, fico até emocionada de falar disso, mas e hoje eu sirvo a vida assim. Sim. Né, com tudo que... Você está devolvendo algo que foi devolvido para você. Então, essa lei da compensação entre os países, entre a nossa relação na nossa empresa, com os nossos funcionários, com os familiares. E esses bonequinhos aqui? Eu quero falar dele, mas antes, para que as pessoas entendam bem, que a gente foi entrando num assunto que é super interessante para mim e para todos, com certeza estão assistindo, mas eu quero entender primeiro o nome constelação familiar. Isso que era a primeira pergunta que eu queria. Há pouco lá fora o rapaz falou, constelação de estrelas e tal. Qual a relação? Tem alguma relação? Constelação? Então, tem uma palavra em alemão que se chama Stelle. E essa palavra... Stelling. Stelle, em um verbo ela significa tanto estrela como também significa representação. Então, o Bert Hellinger quis colocar representação familiar, representantes para a sua família, para a gente descobrir na sua família quem falta, quem a sua família excluiu, por exemplo. Só que quando essa palavra foi traduzida para o primeiro livro, acho que foi para o italiano, traduziram como constelação. E ele considerou, porque ele falou que é muito difícil nomear. Então ele falou, realmente, quando a gente vê as estrelas e o universo e tudo que é cósmico, a gente vê que está tudo interligado. Né? Então ele deixou. Mas virou uma palavra que às vezes a gente fala, esotérico, eu passo a minha data de nascimento, você me fala tudo, e não tem nada a ver com isso. Seria, na verdade, o nome correto seria representação familiar. Ou representação sistêmica. Só que hoje já andou. Então, o próprio Bert fala, né, que ele hoje chama isso de movimentos da alma. Ele não mexe mais. Ele simplesmente coloca você ao lado dele e deixa vir o que tiver que vir. E são as constelações mais fortes que eu tenho experiência assim, mas ainda tem muita gente que tem receio, fala assim, mas eu não entendo o que está acontecendo aí, mas não tem problema, porque está tudo sendo resolvido num outro nível dimensional. Mas daí isso já é uma outra etapa para quem já conhece, gosta. Sim. E vai ver as constelações. E esse nível tem a ver com o inconsciente, nível inconsciente, ou não? A constelação trata isso com outro nome? Olha, o Bert fala que tem a ver com tudo. Então, eu me constelei agora e foi muito interessante. Eu fiz esse movimento de espírito, só vou contar essa experiência rápido. E eu falei, gente, eu estava dando aula, eu falei assim, eu vou me constelar hoje. Entra quem quer na minha constelação, eu vou ver o que vai sair. Quantas pessoas quiserem entrar. Pode ser 20, pode ser 2. E vamos ver que movimentos cada pessoa traz. E que movimento apareceu? Apareceu um movimento que eu não respeitava as pessoas relacionadas à polícia ou ao exército. Porque isso ainda era resquício... Do seu bisavô. E eu olhei para aquilo tudo e falei, meu Deus. E no dia anterior, eu tive que ir para uma delegacia, porque tinham me chamado para fazer uma coisa,
E eu cheguei lá, tinha um monte de delegados, e eu olhava para eles assim, com falta de respeito. Transmitindo a falta de respeito. E daí eu me constelei, e depois de 2 dias eu viajei para a Alemanha. Eu cheguei na Alemanha, a Polícia Federal me parou. Perguntou para mim, que monte de livro é esse que você traz? Tinha 4 livros. Que conteúdo tem esses livros? Tinha livro do Bert, tinha livro sobre o tal. E eu comecei a falar para eles, ele falou, você pode me seguir? Eu falei, sim. Daí entrei lá, quer dizer, que é isso? Eu falei, um iPod. Eu falei, nossa, que coisa estranha. E eu já naquela postura eu entendi a minha constelação e eu preciso entender o que está acontecendo agora. E daí o policial olhou para mim e falou assim, pode entrar, eu não mordo não, viu? Daí eu compreendi, eu falei, meu Deus, eu ainda preciso fazer esse movimento de respeito. Sim. Então, são coisas que estão aí. Eu não sei se são coisas sistêmicas da minha família ou se eu trago de outras vidas, das minhas experiências. Isso que eu ia perguntar, a constelação mexe com outras vidas? Mexe. Com vidas passadas? Acredita, primeiro, porque outras vidas é uma questão de acreditar ou não. Eu particularmente acredito, mas tem muitas pessoas que não. A constelação acredita em vidas passadas? Total. E ela constela vidas passadas. Total. Aparece na constelação. Aparece. E é maravilhoso. Nossa, eu constelei uma moça que eu tive um exemplo maravilhoso. Parece que a gente fica num outro degrau, num outro lugar fazendo a constelação. E o tema dela é, eu sinto falta de um lugar. E eu viajo muito para achar esse lugar. Eu não sei o que é. E daí eu coloquei uma pessoa para ser esse lugar e uma pessoa para ser ela. Quando ela olhou para esse lugar, ela desabou. E daí eu coloquei outras pessoas que estavam nesse lugar. E apareceu que ela tinha ficado grávida, ela foi expulsa pela família dela nessa vida. O pai dela ainda esperava ela voltar nesse lugar. E ela falou que tinha muito medo de engravidar. Porque ela só ia reencontrar o pai naquele lugar. E a gente fica conectado, porque o pai dela não estava encarnado, mas a mãe dela estava. E o pai dela não estava encarnado com ela nessa época, em 2013, que foi o ano passado. Mas quando eles se resolveram, se reconciliaram, ela libera esse homem que pode estar ou não encarnado nesse lugar, ou que ainda espera algo dela também. Alguém que talvez espere uma filha voltar, que vive uma situação em outro lugar, em outra época, enfim. Que louco, cara. E a questão da vidas passadas, eu já tive uma experiência de vidas passadas, que eu acredito, gosto, e percebi, fiz um paralelo, que muitas coisas que eu vivi na minha vida passada, eu arrastei tudo aquilo que eu não resolvi naquela vida, eu arrastei para essa, eu trouxe para essa. Ou seja, mudaram só os personagens. Lá era o João Maria, aqui é a Laís e o Carlos. Então, a constelação entende dessa maneira também? Com certeza. Dessa repetição, desse arrastar coisas, trazer não coisas. Não tem tempo, né? Nessa outra dimensão. E o muito legal da constelação é que ela se une à física quântica. O nosso olhar é o que pode mudar a nossa história. Então, se eu olho para uma vida passada minha, eu consigo agora, num outro nível, compreender e, principalmente, me reconciliar. Dizer sim a todas as histórias. Poxa, mas eu matei alguém, mas eu roubei alguém, mas eu fui uma pessoa muito ruim. Mas eu tenho que dizer sim a essa história, porque não existe bom e ruim para constelação. Nesse nível não tem. Não tem, existe experiências. E a gente tem que aceitar as experiências e não ficar ali, mas eu ainda fui uma pessoa ruim. Não, e agora? Agora sim eu posso olhar para o infinito, para a eternidade. Mas de uma outra forma, de uma forma madura, né? Sim. E a técnica em si, como funciona, Simone? Muita gente tem essa questão de, eu pus... É muito comentado isso no meio da constelação. Fulano interpreta o papel de alguém da sua família, mas como é de fato, assim, de uma forma simples para que todos entendam, a técnica constelação tem a ver com... Eu fiz uma época terapia na minha vida, onde eu fiz também dramatizações. Tem a ver com a dramatização? Onde elas se tocam, sim, onde elas se afastam? Não. O Bert nem gosta de falar sobre isso e eu acho que também não. Mas o que parece ser uma dramatização, por exemplo, quando uma pessoa vai assistir uma constelação pela primeira vez, ela fala assim, aquela pessoa está chorando porque ela se emocionou com a história do outro. Mas o outro nem contou história nenhuma, eu não deixo ninguém contar história. A pessoa, eu trabalho de um jeito assim, eu coloco a mão na pessoa e eu entro no campo dela. E através da imagem que eu vejo, eu ponho ali. E daí a gente vê o que sai. Então, a pessoa pouco conta.
Às vezes eu faço algumas perguntas pontuais, mas ela não fica no blá blá blá, ai, minha mãe não me dava carinho, meu pai... Não. A gente vai para o essencial, para o profundo. Então, quando a gente vê aquela dramatização, quando eu vejo, às vezes, empresários, né, eles vão lá todos montados, duros. Terno, gravata, cabelinho tudo certinho. Fiz isso uma vez numa associação de advogados, foi muito interessante, porque todos assim, né? Não vai me pôr nesse negócio aí não, né? Primeiro que eu começo assim, gente, não é centro espírita, não vai baixar ninguém, espírito. Exatamente. E foi muito interessante, porque daí você coloca um advogado, eu coloquei justo num papel horrível, que é a esquizofrenia, que é a coisa mais complicada de se tratar. E ele se descabelou no chão e os outros advogados desapareceram da sala. E eu olhei e falei, cadê todo mundo? Aí a gente foi buscar algo para ele voltar. Eu falei, mas ele não foi para nenhum lugar. Ele tá aí. Ele tá aí. Daí eu falei, então entra você e você. E quando a pessoa entra no campo, ela fala, nossa, mas a gente sente mesmo, né? Não é coisa da minha cabeça. Então é assim que começa uma constelação. Eu faço isso. Cria-se o campo, toca na pessoa, ou seja, acessa o campo da pessoa. E aí, a partir do acesso, você sente quantas pessoas tem que colocar ou quantos bonecos. Aí você usa o boneco também? Se for para fazer individual, eu uso os bonecos. Né? Então daí a gente vai colocando. Aí vira a mãe, vira o pai, vira o irmão, vira o chefe, vira o funcionário. Mas é que agora vira a doença, vira o medo, o síndrome do pânico, a depressão. Mas aí como que esse boneco fala? Porque eu já constelei, já vi pessoas constelando, as pessoas falam, você está em grupo. Falam, choram, expressam. E o boneco, como funciona? Então, quando a pessoa até fala, não, que bonitinhos bonequinhos, né? Não abriu o campo ainda, mas quando a gente abre o campo e fala assim, olha, essa aqui é a sua mãe. E a pessoa faz assim, e começa a chorar, porque é a mesma coisa, a mesma representação. Ela nem vê que a mãe era morena e a bonequinha é loira, ela nem olha para isso, porque ela olha para a alma dela olha para um outro lugar, para um outro campo, para uma outra força. E daí as palavras vêm, porque como todos nós estamos no campo, principalmente o terapeuta, você, por exemplo, se eu ponho você no lugar do meu pai, você vai ficar só com a visão do meu pai. Mas o terapeuta dentro de um campo, ele tem um lugar, que é um lugar mais amplo, onde ele enxerga tudo. Então, daí vem as frases. E vem as frases para essa pessoa dizer para outra pessoa. E quando ela diz, e o que você sente? Como essa pessoa te olha? Ai, agora melhor, agora ele sorri para mim. Então a pessoa vai vendo isso tudo. Todos esses movimentos. Que bacana. E mais legal ainda é a gente perceber que uma constelação, ela não mexe com a pessoa que está sendo constelada. Ela mexe com o todo. Com o todo. A história de daquele que está sendo constelado e aquele... Como chama a pessoa que está ajudando a constelar? O representante. O representante mexe com a história dele, porque ele também não caiu ali naquele papel por acaso. Não. Olha como você conhece bastante. Eu falei, não tá, você não é o pai daquele fulano, porque tem coisa ligada a você. Tá tudo interligado. E uma dúvida que me veio agora, já que a gente pode projetar num boneco, vocês já testaram, não sei se já foi feito esse teste, de constelar só com espaços? Sem nada. No canto direito está sua mãe, no canto esquerdo está seu pai. Com espaços, com papéis. E hoje tem gente fazendo constelação com cavalos. É a coisa mais linda. Como assim, com cavalo? Os cavalos são os representantes. Primeiro, o cavalo é um animal super sensível, né? Sim, super dócil, super... Ele eu acho que é um dos animais mais sensitivos que tem, né? Mas aí como que rola a constelação? A terapeuta coloca, olha, esse representante significa o seu pai, esse cavalo significa a sua história, ali significa a sua empresa, e os cavalos começam a se movimentar. Viram de costas um para o outro, de repente chega perto, cheira, faz todo o movimento que é necessário, que o próprio campo faz. A gente não pode coordenar muito pedindo final feliz, agora vão ser felizes para sempre. A gente leva para um lugar e ali a gente deixa, porque os movimentos eles continuam. A constelação nunca começa no dia, ela vem antes e também não termina ali, ela continua. E os animais fazem esse movimento. Que bacana. E aí a pessoa, o terapeuta, ele faz as conexões ou não? Faz. Às vezes faz, às vezes nem precisa fazer. Porque a pessoa se toca tanto que não precisa de nada. Porque ali são seus funcionários, pega e vira as costas. Estão de costas. E aí começa todo o trabalho. E a sua mãe, ela, sei lá, te aproximou do seu pai. E um dos trabalhos que eu mais amo fazer é com crianças também. Com criança? Constelação com criança dura 10 minutos e é algo impressionante. Porque ela é muito rápida, né? Não tem resistência, não tem nada.
Eu fiz uma constelação, Rodrigo, não sei se posso falar rápido assim, que eu gosto de dar exemplo. Mas uma das que mais me tocou, uma mãe veio e falou que o filho estava com cleptomania. Ia na casa das pessoas e pegava um objeto. Quantos anos tinha? 8, na época quase 9 anos. Tá. Agora ele já está maior que ele já voltou. E daí ele chegava em casa e falava, mãe, ó, eu roubei. Entregava falava pra ela, mãe? Falava, entregava para ela. E qual era a atitude da mãe? E a mãe não sabia o que fazer, por isso ela veio fazer constelação. Então, olha só, um grupo só de mulheres, a mãe desse lado, o menininho desse. E constelou em grupo? Em grupo. Olha só, eu falei pro menininho, eu vou colocar uma pessoa na sua frente e você vai falar para mim o que você sente quando você olha para essa pessoa, tá bom? Tá bom. Pus uma mulher que ele nunca tinha visto na frente. Falei, quem é essa mulher quando você olha para ela? É a minha tia, fulana de tal. Daí eu olhei para a mãe e falei, quem é essa tia? A minha irmã. Falei, ah, tá bom. Falei, o que você sente para essa tia? Ah, eu sinto dó dela, sinto tristeza e eu quero que ela volte a falar com a minha mãe. Falei, tá bom, então você levanta, dá um beijo na sua tia e fala que você sente falta dela. Fez o trabalho. Sentei ele de novo. Falei, agora eu vou colocar na sua frente aquilo que você fala para sua mãe, que quando você chega na casa das pessoas, você tem vontade de roubar. E daí você pega um objeto e entrega para sua mãe. Eu vou pôr essa pessoa que representa isso, essa tá bom? fala. É. Coloquei outra mulher na frente dele. Ele olhou e falou, esse é o meu tio fulano de tal. A mãe quase caiu da cadeira. Eu olhei para ela e falei, quem é esse tio? Ele, ah, é ex-namorado dessa minha irmã. Eu falei, tá bom. Eu falei, o que você sente por esse tio? Ele nunca mais veio me ver. E eu sinto muita falta dele. Eu falei, então se levanta, abraça o tio, tá. Tirei o menino da sala. E perguntei para a mãe, falei, o que acontece? Não, sabe o que é? Que eu engravidei e daí minha irmã morava com o namorado em casa, meu marido não morava, daí minha irmã saiu de casa, ficou só o namorado dela morando comigo, e daí a criança nasceu, ele cuidou da criança, depois de 2 anos meu marido veio morar comigo. Eu falei assim, você tem dúvida se esse filho é desse homem? Lógico que é. Ela falou assim, eu tenho dúvida. Eu falei, você roubou o namorado da sua irmã? É? Ela falou, roubei. O que essa criança demonstrava? Roubando. Ó, mãe, você roubou, você roubou. E eu quero o meu pai verdadeiro. Porque a criança sempre sabe. Sabe? Cara, a criança tem um inconsciente amplo. E eles não têm medo de ter. Nenhum. Então essa é a verdade, mãe. E aí, qual foi o resultado O disso? resultado é que era realmente, e daí precisa ser colocado em ordem. Tá em desordem. Esse homem acha que é o pai desse filho, a irmã não fala com ela e precisa saber exatamente do que está acontecendo. Porque a irmã também acha que o namorado... a irmã não falava mais. E o namorado foi embora. Porque o marido voltou. Dessa confusão. Exatamente. Meu Deus do céu, que confusão. E a constelação coloca em ordem as coisas. E de que maneira que a constelação, Simone, qual o processo terapêutico? O que causa a cura, ou o reatar, o entendimento, a solução? Vamos colocar como uma solução na constelação familiar. A verdade. Porque a única coisa que tira a nossa força é a mentira. E quando a pessoa olha a verdade e ela fala assim, é verdade, eu tenho raiva da minha mãe. Então, a minha mãe xingava muito meu pai, que é a alienação parental, falava mal do meu pai para mim e eu tomei partido. E hoje eu tenho ódio da minha mãe, porque falta o meu pai para mim. Eu tomei partido num casamento e eu não tenho nada a ver com esse casamento, eu sou só a filha. Eu só preciso amar os meus pais como os meus pais. O que acontece no casamento deles é problema deles. Só que às vezes a mãe se faz de vítima, o pai não sabe o que faz. Então, quando a gente olha a verdade, fala assim, mãe, eu deixo com você esse casamento. Porque eu vejo muitas mães, e já vi essa experiência, da mãe ligar para o filho e falar, filho, vem tirar seu pai de casa, eu não quero mais ficar casada com ele. E daí o filho vai, bate no pai às vezes, porque o pai ameaça a mãe, porque os dois se provocam, mas a mãe não resolve isso de forma adulta. Então, quando a gente consegue olhar para a verdade, a gente fala, qual é a minha parte nisso? Qual é o meu lugar no casamento dos meus pais? Eu sou filho aqui. Eu não sou marido da minha mãe, não sou mulher do meu pai, eu sou filho e eu volto para o meu lugar. Mas isso quando a criança já está com trauma, já é grande, já quer buscar uma solução, ele vai. E quando a criança ainda é pequena e a parte alienada quer ajudar esse filho a resolver? O pai ou a mãe tem como ajudar? Tem. Os pais vêm constelar. Mas imagina que é só um lado, que normalmente quando existe alienação, os dois lados não vão para o mesmo lugar.
Então, um dos lados pode ajudar? Então, uma vez veio uma mãe, tinha sido casada com um homem muito rico e eles se separaram e ela falou, eu tô com um processo com meu marido com um valor enorme e na constelação eu falei para ela, você deve muito ao seu marido. Porque quando um marido paga um estudo para alguém, para uma faculdade, por exemplo, a profissão dela não tem preço. Ter uma profissão não tem preço. Não. E eu falei, você tem que tirar esse processo. Esse homem, ele te deu demais. E por isso que você ainda quer mais dele. Ele te deu demais. Ela saiu revoltada, porque o meu filho tem problemas por causa do pai. Não tem a ver comigo. Mas ali, ela tomou uma pancada tão grande que ela saiu desacorçoada, não gostou da constelação, obviamente. Sim. Depois de uma semana, o marido dela procurou ela, chorando, dizendo que estava com um problema muito grave que não sabia como resolver. Daí ela falou assim pra mim, vamos lá na constelação. Daí apareceu ela e ele. Não tô entendendo mais nada. Eu falei, como assim? Ela tava... Daí ele participou da constelação como representante, a hora que acabou, ele falou, eu preciso fazer um agradecimento. Eu te agradeço por você ter me trazido aqui. Ele falou pra ela. Você me trouxe aqui, eu enxerguei qual é o meu problema agora. E daí ela falou assim, daí eu olhei pra ela e falei, vai, né, agora é sua vez. Daí ela assim, eu preciso te fazer um agradecimento. Você pagou os meus estudos, você me deu muito. E eu vou tirar o processo que eu coloquei contra você. Caramba. Todo mundo chorou. Por quê? Porque mexeu, ela entendeu que ela estava errada no que ela estava fazendo. E essa criança se beneficiou e muito com a reconciliação dos pais, com essa compreensão. Então, toda vez que vem uma mãe e fala, ai, meu filho tem problema, ele precisa constelar, ela precisa constelar. Sim, o problema é pai e mãe. Eu falo, vocês são a raiz, você quer pôr culpa no fruto? A raiz está com problema, o fruto está ruim. Mas lógico, a raiz está ruim. Pois é. Resolve a raiz que o fruto é rapidinho. É sempre o problema no outro, né? Bem mais fácil. E o método em si, ele surgiu em que década? E foi na década de 80? Não, faz 40 anos. 40 anos já. 40 anos. O Bert Hellinger, ele teve muita dificuldade de colocar essa técnica, porque as pessoas achavam que misturava com o espiritismo. Naquela época ainda, cara, imagina. Imagina para um alemão, homem. Nossa Senhora. Na Alemanha. E que era o que antes de se tornar... Ele era um missionário católico. Missionário católico. E ainda piorou. Católico. Exatamente. Que tem uma série de senãos de espiritismo, ou qualquer coisa que, para quem não entende, claramente parece baixou o espírito. É muito mais fácil você colocar a culpa no espírito. Não, é espírito. Não, é um campo energético que todo mundo faz parte igual. Mas isso hoje com a física quântica e hoje com a cabeça muito mais aberta, muito mais ampla da maioria das pessoas, agora imagina 40 anos atrás. Pois é. Então, ele foi um corajoso, ele até, com todo esse movimento que ele fez, hoje a constelação está no mundo inteiro. Hoje, você vai a um médico, tem médicos na Alemanha que você chega lá e fala, eu tenho dor no pulmão. Daí ele fala, um momentinho, eu sou o pulmão, olha pra mim. E a pessoa olha e fala, tô vendo tal coisa. Que legal. Tem um juiz aqui na Bahia, na Bahia, eu não sei se é na Bahia ou em Fortaleza, que antes dele julgar, ele faz uma constelação, porque ele faz ali família. No juizado ali? No juizado. Isso é público, já saiu no jornal, já saiu no Jornal Nacional, já saiu em um monte de lugar. Que legal. Ele constela, então, vamos discutir, com quem vai ficar a guarda do filho? Ele fala, eu vou decidir? Fulano, você pode ser o pai, a mãe, o filho, teve algum problema na sua família que não sei o quê, então tá bom, vamos ver com quem vai ficar o filho. E geralmente, quando termina uma constelação, as partes pedem para esperar, para decidir se eles vão ficar ou não juntos, vão continuar o casamento. Caramba. E ele julga tudo baseado na constelação. Ele fala, eu vou pôr minha mão, porque quem pega as maiores buchas sistêmicas, os advogados que pegam problemas de família, de herança, de briga de casais, de briga entre irmãos, de crimes. Ele entra num campo... Nossa, ele entra num campo e ele vai fazer o que com esse campo? E ele tem sem que compreender. Então, é muita responsabilidade para um advogado e assim para um médico também. Sim. Porque ele entra no lugar do pulmão da pessoa e ele vai falar, em primeiro lugar, você vai entender que você tem problema com a parceria, você está com problema no seu casamento. Vamos olhar para isso e daí vamos olhar para o seu pulmão. Então, muitos médicos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que bacana, fazem já estão abrindo a cabeça para isso.
Que bom. Então, muitas profissões. E a questão da terapia primal, que a gente tocou lá, é o que? Ela tem a ver com o primitivo, com o indígena? Tem a ver com as terapias que iam para a essência, para a dor profunda que aquele ser humano que está com um problema no pulmão está sentindo ali. E daí entra toda a árvore genealógica que precisa estar presente para apoiar uma pessoa, como o xamanismo. Então, Sim. Meus ancestrais, as sacerdotisas, quem que pode apoiar a cura dessa pessoa? E os familiares são os que mais apoiam a cura. Então, é muito interessante a terapia primal, porque trouxe para o Bert o ir para o essencial. E ele vai para o essencial. E o essencial na primal é a dor e o amor. Só que é uma porta que se abre e se fecha rapidamente. Então, quando a gente entra numa constelação, muitas portas se abrem. Eu vou olhar para um problema meu, pode aparecer vidas passadas, relação com os meus pais e família, mas quando a gente consegue ir para o essencial, não precisa mais trabalhar as camadas. É uma tacada só. E eu já dissolvo aquilo. E hoje ainda existe a terapia primal ou não? Existe. Tem muita gente que trabalha com a terapia primal. Ela hoje não é mais só isso. Ela se desdobrou. Com muitas Sim, vertentes. mas a terapia primal, ela tem ela foi uma influenciadora da constelação sistêmica. A psicanálise, a terapia primal, muitas vertentes. O Bert se utilizou de muitas vertentes para chegar nessa inovação. Quais foram? Muitas. Desde primal, a teologia, que ele era sacerdote, a psicanálise. Como é que fala? Quando monta o psicodrama. O psicodrama foi uma das coisas que mais... Porque o psicodrama, o dia aconteceu uma coisa. Como é que a pessoa fazia o psicodrama? Vai a família inteira, monta lá e vamos ver qual é o problema. Faltou um membro da família. E daí chamaram o motoboy que estava lá, não sei, não era motoboy nunca. E puseram no lugar do tio que não estava. E daí toda a família falou, cara, mas ele nem conhece. Por que ele está agindo desse jeito? Igualzinho o meu tio. A partir daí eles perceberam que existe um campo de informação, que qualquer pessoa que entrar vai saber o que acontece ali. Qualquer um. E esse campo é definido pelo espaço, pelo lugar, pelo terapeuta, Quando eu olho para você e falar, então você... Você agora é o fulano. Olha só, uma pessoa veio trabalhar, ele era dono de um pet shop, não estava indo bem. Eu falei, então você vai ser os cachorrinhos, porque são os clientes. Você vai ser os donos dos cachorrinhos, vai ser o dinheiro, vai ser a empresa. A pessoa falou, eu vou ser cachorrinho? E daí a pessoa no lugar do cachorrinho falava assim, nossa, eu gosto tanto dele, eu me sinto tão raivoso, mas quando ele chega perto, fica bem. Ele falou, é verdade. Como? Eu pego cachorros ferozes que mordem os donos e não me mordem. Então, os clientes cachorrinhos estavam ok com relação a ele. E a gente foi... Então, a gente pode entrar no campo de tudo. Eu posso entrar no campo de uma dor, de uma bola de futebol, de uma cadeira, de uma casa que não vende. É muito interessante ver porque uma casa não vende. É só pôr você no lugar da casa e você vai me falar porque não vende. Que legal, cara. E por isso é utilizado em empresas. Né? Então, as empresas se utilizam para lançar produtos. Quero ver se aquele cliente vai gostar dessa caneta. Se o preço dessa caneta está adequado para o mercado. Eu preciso mudar minha empresa de lugar. Será que esse lugar é o ideal? O que eu preciso fazer para que realmente seja algo ideal? Preciso mudar a sociedade, preciso mudar um funcionário. Então, a gente utiliza esse campo como uma forma de movimento. Agora eu sei, eu faço isso quando eu vou viajar. Vou para um lugar ou vou para o outro? Eu entro para decidir o lugar? No lugar que tem mais afinidade comigo. Aí você entra, você vira o... eu mesma faço em casa. Sei lá, Alemanha e Cancún. Eu faço isso em casa. Que legal. E daí eu sinto, aqui não tem nada a ver, ou aqui também não tem nada a ver. E eu ponho outro lugar e espero vir uma outra informação. Que bacana, cara. Muito legal. Um negócio meio doido. E em termos de, para finalizar, a questão de doenças psiquiátricas, a constelação ajuda? Você falou sobre o cara que estava sendo representante de um esquizofrênico, mas qualquer outra doença, depressão que é tão hoje comum,
PMD, que é o bipolar, e tantas outras que existem. Nossa. O Bert fala que 99,999 das doenças psiquiátricas são sistêmicas. Por isso que não arruma na pessoa. O problema não está na pessoa, está num sistema. Então, o esquizofrênico, a maior parte das famílias que têm esquizofrênicos tem assassinatos na família. Ou suicídios ou homicídios, né? De outras gerações. E o que precisa fazer? Toda vez que existe um assassinato, a minha família matou alguém, essa vítima começa a fazer parte do meu sistema. Porque eu prejudiquei outra família. Enquanto o assassino e a vítima não se olham e não se reconciliam, cada geração vive isso dentro dele. Uma hora ele é agressivo, outra hora ele é a vítima. Uma hora ele quer matar, outra hora ele quer morrer. Porque a relação de um assassino com um assassinado é justamente essa. É a fome com a vontade de comer. Eu quero morrer, mas não tenho coragem. Chama alguém para matar. Exatamente. Então, sempre a gente atrai algo que a gente precisa. E o outro se propõe a fazer isso. Então, enquanto a gente não une, não coloca numa constelação alguém para a vítima e o assassino para se reconciliarem, as próximas gerações vão trazendo isso. Olha, vai trazendo isso para curar. Que legal. E já houve casos de cura de esquizofrenia, que é o mais sério, PMD? Dependendo do grau, né? Isso depende muito do grau. Do quanto já prejudicou o corpo. O corpo, o cérebro e aí vai. E o quanto a pessoa já se colocou disponível para isso. Então, o que a gente faz é harmonizar isso para que também as próximas gerações não venham mais a ter esse problema. Porque se não parar ali, vai continuar. Continua. Porque no mínimo para ali. Em termos de vício também é a mesma coisa. Muito vício hoje em dia, aqui no último programa eu falei sobre vício de internet, que hoje em dia é tão comum, as pessoas estão em casa, na mesa de jantar e não estão ali, estão no iPod, iPad, iPhone, o caramba, quatro. O vício tem muito a ver com a falta dos homens num sistema. Não existe mais pais nos sistemas familiares quase. E isso também a constelação acompanha, porque existe um motivo disso existir. Então as pessoas substituem doentiamente, de uma forma doentia, a imagem de alguém que está ali. O Facebook está ali, está me dando carinho, olha, alguém curtiu. E por que a imagem do pai? E não dos pais, ou da mãe, Por que do pai, do homem? Qual a ligação que existe aí? Então, o Bert vem notando nesses 40 anos que os homens vêm perdendo lugar num sistema familiar. E as mulheres, quando um homem bebe, por exemplo, a gente vê que as mulheres desprezam eles. E eles bebem por tristeza. E quando os homens não são respeitados pelas mulheres, são famílias matriarcais. Os homens não conseguem ficar. Então eles entram e as mulheres ficam viúvas, ou eles entram e vão embora, ou eles entram e adoecem, eles não ficam disponíveis. E os filhos que vão nascendo não encontram essa outra parte. Eles são excluídos. E eles tentam incluir através de alguma forma. E geralmente entra o vício. Que louco, geralmente cara. O vício, a droga tem muito a ver com a falta do pai. Da alienação parental, onde a mãe fala mal do pai. Porque seu pai não prestava, seu pai me traiu, seu pai isso, seu pai aquilo. E a pessoa fala, não tenho mais pai. Só que o meu pai está no meu corpo, eu não tenho como negar isso. Não tenho mais volta. E a traição, você tocou nesse ponto da traição. Porque todo problema entre homem e mulher, casal, a separação, as separações que existem, o homem fora do relacionamento que enxerga, existe muito por conta dessa traição que existe, muito do homem perante a mulher. Hoje já está tendo também mulher com homem. Como que a alienação parental vê, a constelação familiar vê essa... Muito interessante essa pergunta. A traição. Porque quando a gente faz uma constelação, a gente vê que muitos casais, eles não estão disponíveis. E daí você fala, imagina, eu estou lá todo dia, eu não traio, eu faço, mas essa pessoa não está disponível realmente para o outro. Ou seja, a pessoa que traiu... Por amor, para manter um casamento, ele trai, mas isso é para manter, porque é insuportável ficar com alguém que está ali de corpo, tecnicamente falando, mas não está de alma. E o outro sente. E daí você vai ver onde é que está a alma daquela mulher. Ela está no pai que morreu quando ela tinha 5 anos. Ou ela está na briga dos pais, ou ela está em algum lugar, menos com você. Ela não está ali. E quando a pessoa traída percebe numa constelação que ela não estava disponível para o marido,
E ela agradece por ele ter esperado. E por ele Esperado? ter esperado ela vir. E por ele ter se submetido a ser um traidor e pagar um preço por se sentir mal por manter um casamento. Culpa, uma série de coisas. Que louco. E daí existe a lei da compensação. Como se compensa uma traição? Porque uma pessoa traída, para ela não jogar o resto da vida... Daí entra uma coisa polêmica, mas a pessoa traída precisa fazer algo menor para o que traiu. Para existir uma compensação e daí voltar ao equilíbrio de troca. Não algo maior, porque senão vira um desequilíbrio de troca. Eu me vingo, você com raiva de mim se vinga e vice-versa e a gente continua nesse... Não. Mas eu preciso me vingar um pouquinho. Um pouquinho. Entendi. De alguma forma. De alguma forma. E daí a gente aqui parado pode de novo olhar para frente. Mas Entendi. a traição nunca é de um. Sempre tem a ver com os dois. Dos dois, sim. Que bom, Simone. É. Putz, eu tinha ainda milhares de coisas pra gente conversar, mas o nosso tempo acabou. Eu quero que você deixe aí para todo o seu contato, quem quiser saber mais, quem quiser conversar, quem quiser fazer terapias, constelações familiares em grupo, individual, como que eles te acham, te encontram? Então, tem o meu site, que é simonearrojo.com.br. E o telefone é aquele? É, o 3258-8909, também estou no YouTube, enfim. Tem YouTube, tem Facebook, tem... a Rádio Mundial. Rádio Mundial. Quando que é seu programa? Então, meu programa é diário, exceto às terças-feiras, às 11h30. Então, das 11h30 ao meio-dia, na 95.7 FM aqui em São Paulo. Mundial. É, na Rádio Mundial. Muito bom. E eu quero te convidar para você ir lá no meu programa também, falar do seu trabalho. Eu também, obrigada. Um prazer, Rodrigo. obrigado eu. Muito obrigada. E vocês, obrigado pela sua companhia. Foi muito bom, adorei o tema de hoje. Fez muito sentido aqui na minha cabeça uma série de questões que eu vivo, que você vive, que nós, seres humanos, vivemos. Somos humanos como todos vocês, todos nós, aliás. Obrigado pela sua companhia. Você vai ficar aí com o vídeo do treinamento que nós damos aí a cada mês em Hotel Fazenda e tal. Você que quer mergulhar dentro das suas emoções está convidadíssimo. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana, bom final de semana. E quarta-feira que vem estamos juntos aqui na altv.com.br às 16 horas. Um beijo no seu coração, fortes emoções e até quarta. Tchau!